passar urgentemente para a parte B do versículo. Nós precisamos urgentemente de deixar de ser consumidores de bênção para sermos instrumentos de bênção na vida dos outros. Foi isto que Jesus fez ao enviar os seus discípulos. Jesus enviou os seus discípulos para que através deles outros fossem abençoados. É interessante o ministério dos discípulos. Onde quer que eles iam, onde quer que eles estavam, alguma coisa diferente acontecia. Eles eram instrumentos de esperança. Eles eram instrumentos de expectativa. É por isso que eu me delicio quando eu leio os Evangelhos e vejo a ação dos discípulos. Onde havia caos, eles levavam esperança. Onde havia dor, eles levavam cura. Onde havia falta de expectativa, eles levavam expectativa. Onde havia, queridos irmãos, impossibilidades, eles levavam possibilidades. Onde havia ignorância, eles levavam conhecimento. Porque de facto é isto mesmo. O Senhor os chamou das trevas para a luz, para que eles fossem luz para os outros. O pastor Fernando, na sexta-feira, ele disse 3 coisas para a igreja durante o ano 2011. Senhor, ajuda-nos a ser um povo santificado. Uma coisa muito bonita, santidade é tão importante na igreja do Senhor, mas ajuda-nos também, Senhor, a sermos sal e a sermos luz. Por outras palavras, ser sal e ser luz, o que é isto? Se não sermos uma bênção para os outros. Sermos influência na vida dos outros. Sermos instrumentos de bênção na vida dos outros. Foi para isto que Jesus chamou os seus discípulos. Libertem os oprimidos, levem os pobres da miséria, curem os enfermos, tratem com respeito os estrangeiros, amem os que são diferentes. Chama-se a isto ser abençoado para ser uma bênção. É para tudo isto que a nossa eleição em Cristo nos chama hoje. Queridos irmãos, tendendo para uma conclusão, eu gostaria que nós assimilássemos na nossa mente a necessidade que nós temos de restaurar a nossa visão de eleição. Nós precisamos de ver a nossa eleição em Cristo como algo diferente. Uma visão bíblica, uma visão contextualizada, uma visão objetiva. E a visão bíblica da eleição é que, de facto, a eleição é um dom que é dado a alguns para benefícios de todos. É dado a alguns, mas estes alguns continuam a crescer. O objetivo de Deus é que este dom fosse dado a todos. E será dado a todos na medida em que aceitem Jesus como Salvador. Foi por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário por todos. Para que todos possam receber este dom. O dom da eleição em Cristo. Para benefício de todos. Isto significa objetivamente ser abençoado. Para ser uma bênção. Isto significa entender que Deus tem um propósito para o mundo através de mim. O pastor Fernando estava a dizer, se não faz sentido um crente não ser dizimista, também não faz sentido uma igreja não ser missionária. E de facto isto é verdade, a igreja tem que ter um objetivo missiológico. Mas quando eu falo do sentido missiológico, estou a falar no sentido missiológico em toda a dimensão. A igreja com uma visão missionária, missiológica. Mas eu olho para a minha vida também com essa visão missionária e missiológica. Onde é que eu estou? Eu tenho que ser uma bênção na vida dos outros. Alguém disse uma coisa muito interessante e eu pedi a vossa atenção para esta frase. Alguém disse uma coisa interessante que é o seguinte. No mundo pluralista, penso que todos entendemos esta palavra, pluralista, como o que nós vivemos, a religião não é valorizada pelos benefícios que traz aos seus seguidores, mas pelos benefícios que traz aos que não são seus seguidores. Isto é muito interessante. Por que os irmãos acham que há uma aversão terrível contra o Islão? Porque, de facto, tudo que não passar pela sua cosmovisão é para destruir, para deitar fora. À luz do Evangelho, isso não é concebível. Foi por isso que Jesus nos mandou amar os nossos inimigos. Então uma religião é vista não pelo benefício que traz aos seus, mas pelo benefício que traz aos outros. Isto é absolutamente bíblico, é absolutamente evangélico. O Senhor nos colocou no mundo para nós sermos uma bênção para os outros. Jesus foi uma bênção para os outros. Jesus tratou bem os estrangeiros. Jesus tratou bem aqueles que não pensavam como ele. Jesus tratou bem os expoliados, os discriminados, os marginalizados, aqueles que tinham sido alvo de exclusão religiosa e social. Jesus foi exatamente para esses. Então o cristianismo no século XXI, no mundo pluralista, tem que ser um cristianismo bíblico. E ser um cristianismo bíblico é não ter barreiras, é não ter preconceitos, é não ter atitudes discriminatórias, mas amar a todos igualmente, conforme Jesus nos ensina na sua palavra. E é este tipo de cristianismo que o mundo precisa. Não aquele cristianismo sectário que, infelizmente, nós vimos em tantos lugares.
Qual devia ser a nossa maior preocupação? Isto já dentro de um contexto de conclusão. A nossa maior preocupação, queridos irmãos, não deveria ser quem é mais abençoado. Hoje já consigo ter raciocínios um bocadinho mais elaborados. Repara, houve um homem aqui na América que tinha 85, 87 anos, eu não me lembro o nome dele. Mas sei que ele foi o presidente, foi ele que construiu um grande império financeiro. E aquele homem com 85 anos, todos os dias ele levantava-se às 6 da manhã e ia para o escritório trabalhar, com 85 anos. E um jornalista do Newsweek fez uma entrevista e disse, mas por que você, com 85 anos, já podia estar a descansar? Você tem uma fortuna incalculável. Provavelmente você, se calhar, não tem noção da sua fortuna. O que é que o faz levantar às 6 horas da manhã, estar às 7 horas no escritório e cumprir um horário normal, como se estivesse a iniciar agora o seu projeto? E sabe o que é que ele respondeu? Só um pouquinho mais. Só um pouquinho mais. Ou seja, ele ainda não estava contente com a fortuna que tinha. Irmãos, quem faz depender a sua espiritualidade das bênçãos de Deus, nunca está contente com as bênçãos de Deus. Só mais um bocadinho, só mais uma bênção, só mais isto, só mais aquilo. Nunca estaremos contentes.